Trapos! Olá a todos, aqui Mónica Moreira, bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Boca de Trapos. Como é que foram essas férias? Óbvio que isto é só para quem teve férias. Deste lado vem um mês pacífico a dedicar algum tempo ao meu talk show More Than Words, que podem ver no YouTube, e a pensar, obviamente, nos próximos convidados do Boca de Trapos, sempre. Hoje vou estar à conversa com o treinador de futebol Blessing Lomoeno, não percam daqui a nada. Para já, voltamos às sugestões de eventos culturais. Na música de 8 a 12 de setembro, acontece na aldeia de São Francisco da Serra até à Praia da Costa de Santo André, a primeira edição do Festival A Estrada, composto por concertos, artes performativas, instalações artísticas, cinema, conversas, caminhadas e gastronomia. Tudo sobre este evento, reservas e inscrições em festivalastrada.pt. No cinema, se são fãs de filmes de terror, não percam o Motel X de 7 a 13 de setembro no Cinema São Jorge, em Lisboa. A programação do festival, que vai na sua 15ª edição, inclui longas e curtas-metragens, retrospectivas, cinema infantil, microcurtas e documentários e também festas, workshops, masterclasses, concertos e muito mais. Os bilhetes são a 4,5€, mas há vários descontos. Mais informação e programação completa em motelx.org. Uma novidade nesta nova série: sempre que possível vou dar espaço a uma banda nacional para apresentar o seu trabalho mais recente. Hoje saibam um pouco mais sobre os Dream People e o seu mais recente Almost Young, editado no início deste ano. Olá, meu nome é Nuno e sou guitarrista dos Dream People. No princípio deste ano nós lançámos o nosso segundo EP, que se chama Almost Young. Fala um pouco sobre aquela era de transição entre ser um adolescente para passar a ser um adulto com a rotina de trabalho, com o crescer das responsabilidades, que acho que é uma coisa que muita gente se pode relacionar, quer já tenham passado por isso ou estejam a passar. Recentemente também lançámos um vídeo de um concerto ao vivo que demos em Marte, que está disponível no YouTube para toda a gente ver, e assim faço também um convite para nos ouvirem em todo lado, no Spotify, no iTunes, YouTube, etc. Obrigado. Conversa com Blessing Lomoeno, treinador de futebol e jornalista, já a seguir. Olá Blessing, bem-vindo ao Boca de Trapos. Olá, Mónica, muito obrigado pelo convite. Não tens de quê, como é que estás? Estou bem, com muito trabalho, o que é positivo, tendo em conta a conjuntura do país, mas Exato. feliz com o futebol, o meu futebol, treinos, que já não tinha há muito tempo, o ano passado, como sabes, não houve, e com o resto das minhas atividades. Exatamente. E o último ano deve ter sido estranho, não é? Tu estás a treinar os Sub-19 no Estoril Praia. Como é que foi para vocês manter este trabalho durante a pandemia? A primeira parte da pandemia, Sim, por assim dizer. a primeira e a segunda, porque durante os Sim. dois períodos houve interrupções, recomeços e interrupções. E para nós não foi fácil de lidar. E o que nós tentamos fazer em termos de clube, isto não foi nenhuma ideia minha, pelo contrário, foi tentar fazer sentir aos jogadores que o clube continuava a fazer parte da vida deles, ainda que eles não pudessem estar presentes no campo. E, Sim. portanto, a nossa abordagem foi muito nessa perspectiva familiar, de proximidade, integrar também as famílias dentro das atividades que nós realizávamos. Portanto, se tivessem um irmão, um pai, um avô, um tio, quisesse participar porreiro, havia atividades também para famílias, e todas as outras atividades, toda a gente poderia participar para que houvesse essa integração e esse sentimento, lá está, de pertença ao clube. Tentamos ir acompanhando cada um dos jogadores individualmente, com as chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, é verdade, não é a mesma coisa, Sim. e tentamos dar uma oferta ao nível das interações que o clube tinha com cada um deles, ampla, ou seja, atividades todos os dias, diversas, não sempre atividades físicas, algumas brincadeiras, alguns quizzes, alguns desafios,
algumas tarefas para eles fazerem em casa e depois apresentarem. Houve workshops de culinária, workshops de turismo, Sim, workshops de tudo e mais alguma coisa. E deve ter sido repara, engraçado. foi giríssimo, porque imagina o que é os treinadores a apresentarem um prato qualquer e uma receita e uma sobremesa, e a apresentarem qualquer coisa que eles são muito bons a fazer, que os jogadores não saibam, música, Uhum. portanto, tudo e mais alguma coisa. Sim. E E tu, desculpa interromper-te, mantiveste aquilo para ti que eu sei que é muito importante, que é a comunicação, não é? Isso é a base de tudo. sim, não tenho qualquer dúvida que sem a comunicação Sim. isto tinha ido tudo abaixo, e sobretudo sem uma boa comunicação para com eles. E acho que faz parte também, e agora que tocas nisso da comunicação, Uhum. o ouvir. Pá, e nesse período foi dos períodos em que mais ouvi, eu e aliás todos os treinadores, e em que conseguimos perceber no pormenor alguns dos contextos pelos quais os nossos jogadores estavam a viver. Portanto, desse ponto de vista foi muito rico. Não vou dizer que eu Uhum. tenha gostado de ter passado por esta situação, Claro. mas foi mesmo muito rico porque permitiu irmos a outro tipo de coisa e percebermos outro tipo de perfil nos nossos miúdos. E Exato. miúdas, E porque temos miúdas. masculino e feminino. Exato. Tu estás a lidar com uma faixa etária que não é nada fácil. Como é que tem sido? Bem, eles estão na. Adolescentes no seu É, melhor. não, porque eles estão naquela idade em que acham que já são muito adultos para tomarem todas as decisões, Exato. mas que ainda não se comportam como tal. Portanto, a maior Sim. complicação é essa. Qual é que tem Mas, sido a tua maior dificuldade? bom, eu sinto que eles, quando cometem algum erro, que fecham-se muito. E Uhum. daí a questão da comunicação ser muito importante, para conseguirmos fazê-los ver que o erro é normal, faz parte, ok, vão ser repreendidos ou chamados à atenção, ou até nem vamos ligar muito àquilo, mas a maior dificuldade é fazê-los perceber que sem eles partilharem, portanto, sem eles mandarem cá para fora, é muito difícil que nós consigamos chegar a todos os problemas e a todas as dificuldades pelas quais eles passam. Claro, e ouve-se muito dizer que os adolescentes hoje em dia têm problemas de concentração, de foco. Sentes isso? Não, porque estou num contexto que me permite não sentir isso. Ou seja, eu concordo, Uhum. mas concordo mais noutros âmbitos. Eu estou a lidar com crianças ainda, porque eles são crianças, mas são crianças que estão já muito perto do patamar de futebol profissional. E, Sim. portanto, o foco deles é completamente diferente de crianças na mesma idade que pratiquem futebol e que estejam noutro contexto. Uhum. Portanto, desse ponto de vista, eu não sinto isso. Eles têm essa dificuldade, eu sei, na escola. Nós Claro. temos essa comunicação, e procuramos acompanhar também o percurso escolar de todos eles, e muitos deles têm dificuldades na escola, os professores não conseguem motivá-los, mas como eu sei que eles ali estão 200% motivados porque estão a fazer o que gostam e estão muito perto de atingir um patamar de profissionalização, o foco deles é completamente diferente. Agora, eu sei que também dentro daquilo que é o âmbito de futebol, por exemplo, se eu quiser fazer uma apresentação de nutrição, que os nutricionistas fazem, Uhum. ou uma apresentação de preparação física ou de psicologia, ok, eles não têm muita paciência para isso e aí o foco deles é muito pouco. Sim. Portanto, é preciso que sejam coisas muito curtas Uhum. para que eles estejam 200% focados. Agora, na minha parte, naquela que é a parte de campo, não sinto tanto isso. Uhum. E eu sei que a tua tarefa como treinador de futebol acaba por ser um pouco privilegiada porque tu a divides com o teu grande amigo André, não é? No Estoril Praia. Sim. Como é que tem sido para ti trabalhar com um amigo tão de perto? É privilegiada e, sobretudo, com uma vantagem muito grande relativamente a todos os outros treinadores, pelo menos aqueles com quem eu tenho mais proximidade, e mesmo os que eu não tenho com mais proximidade, aquilo que eu vou ouvindo do que eles dizem, eu tenho uma vantagem muito grande. Que não sou o treinador principal único, portanto somos dois treinadores principais Exato. e isto não existe. E dois, por causa disso nós dividimos tudo. Uhum. Dividimos as alegrias, mas também dividimos as tristezas. E os treinadores, normalmente, quando as coisas correm mal, estão muito sozinhos e não têm com quem partilhar porque são responsáveis únicos por tudo. Portanto, desse ponto de vista, temos essa vantagem. Mas, para mim, a vantagem maior e o maior privilégio até não é esse. É poder
discutir e treinar aquilo que nós fazemos com diretores e jogadores, que é convencermos um ao outro do caminho que queremos seguir relativamente a tudo. Portanto, o que nós andamos aqui basicamente é numa guerra saudável. Quem nos vê a discutir pensa que nós estamos chateados um com o outro, mas não. O que Sim. nós estamos a fazer é tentar convencer um ao outro e destruir os argumentos um do outro daquilo que nós achamos que é o caminho. E depois de decidido o caminho, vamos por aquilo. Claro. E os miúdos, será que fazem com vocês aquilo que fazem com os pais, por exemplo? Falam contigo sobre qualquer coisa e tu não alinhas muito e eles vão tentar com o André e vice-versa? Fazem isso com os dois? Fazem, de certeza absoluta, apesar de às vezes nós não percebermos, mas depois têm surpresas desagradáveis para eles. Que é, pá, Sim. nós trabalhamos juntos há tanto tempo e não é só trabalho, portanto, nós somos mesmo os melhores amigos e portanto nós partilhamos uma vida em conjunto. Portanto, eu sou o padrinho da filha dele, ele é o padrinho da minha filha, eu fui padrinho do casamento dele. E portanto nós partilhamos tudo, nós crescemos a jogar videojogos e jogamos juntos muito Sim. tempo, ainda com um nível amador, e portanto nós discutimos tudo, portanto, desde namoradas até ao mais que tu possas pensar, e portanto nós temos quase tudo alinhado. E Portanto, nunca são apanhados de surpresa por estas quase estratégias dos nunca, miúdos. Quase quase nunca. nunca. Ou seja, e quando somos apanhados de surpresa, não é por estratégia deles, pá, é por uma outra situação que não está tão clara, pá, porque acontece sempre, portanto, no meio disto é uma complexidade muito grande, acontece sempre uma outra situação que eu vou-lhe perguntar, olha André, tu disseste isso? Ah, sim, eu disse-lhe isso, e eu, pá, pronto, mas isto, aquilo, não, pronto, e depois conseguimos ajustar, portanto, nunca são situações graves. Eu vou-te contar uma história. Sim, eu ia-te perguntar por uma história, ainda bem que te adiantaste, porque vamos já ficar com uma história então para partilhar com quem estiver a ouvir hoje o Boca de Trapos, sim. Ok, perfeito. Pá, então vou-te contar duas que Uhum. redundam no mesmo. Boa, O boa. Belial, que é o responsável pelo futebol de formação do Estoril. Sim. Toda a gente conhece o Belial, foi jogador profissional, esteve aí nos maiores clubes de Portugal e lá de fora também. E ele é muito brincalhão, é uma pessoa muito provocadora. E ele está sempre a tentar pregar partidas. E, portanto, ele faz muitas vezes dar-me uma mensagem e depois dá a mesma mensagem ao André para tentar perceber se as nossas respostas divergem. E ele tem surpresas grandes e um dos nossos adjuntos fez isso, agora já não fez isso também de propósito. E os dois deram-nos a mesma resposta, que é pá, só faltava vocês terem metido a vírgula nos mesmos sítios, pá, porque vocês usaram quase as mesmas palavras, é incrível, não é? Quer dizer, mas isto tem a Conhecem-se ver com a mesmo muito bem. complicidade que nós Sim, temos claro. e com nós termos definido, muito bem definido, o caminho que queremos seguir e o que é que queremos para cada uma das situações. E a outra história tinhas falado em duas. Sim, pá, a outra história tem a ver com nós temos alguma dificuldade pá, eu sou uma pessoa mais mediática e eu chamo mais a atenção também Sim. porque eu tenho este vozeirão e portanto as pessoas acham que eu falo um bocadinho mais alto, que tenho de tratar normalmente tudo comigo. E temos tido essa dificuldade porque normalmente o que aparece no futebol não existem fichas de jogo onde apareçam dois treinadores e temos tido esta dificuldade que é educar um bocadinho o nosso meio e mesmo até dentro do próprio clube as pessoas para esta questão desta liderança que é partilhada. Então muitas vezes nós vamos brincando com isto que eles dizem, não, olha, o Blessing, o treinador principal, agora fica, eu não sou o treinador principal é o André, portanto se vocês quiserem falem com ele. Epá, e o André depois vai lá e brinca também com a situação e explica e portanto temos aqui um contexto giro que espero que cresça ainda mais e que vamos educando as pessoas para perceberem que não é preciso num processo existir um líder declarado e que pode claramente existir esta liderança partilhada desde que lá está o caminho esteja bem definido e que não haja grandes incongruências no meio deste percurso. Ok. E relativamente aos teus jogadores, há alguma história assim engraçada que tenha ficado em campo, por exemplo, que possas partilhar? Relativamente à questão da liderança partilhada, não me parece, porque para eles é perfeitamente normal. Porquê? Porque hoje em dia já quase não existe aquela noção do que o treinador principal faz tudo e os treinadores adjuntos é só para levar o material. Já toda a gente participa, já toda a gente dá feedbacks e, portanto, para eles não é nada estranho.
Eles sentem-se perfeitamente livres para fazer uma pergunta a mim sobre uma coisa que o André disse, ou uma pergunta ao André sobre qualquer coisa que eu tenha dito. E portanto, desse ponto de vista, não temos assim grandes surpresas. Eles vão brincando também connosco e dizem: Oh, Claro. Missas, mas quem é o treinador principal? Em tom de brincadeira. Mas Para para desafiar. eles, sim, Sim. para desafiar, e porque nós também somos muito abertos com eles e damos espaço para que exista esse tipo de relação. Claro. E eu ouvi dizer que vocês em campo, tu e o André, relembra-me só o apelido do André que me escapou. Ferreira. Ferreira, tem. Portanto, tu e o André Ferreira em campo, no Estoril Praia, são muito discretos, estão sempre sentados durante o jogo, interferem muito pouco com aquilo que os miúdos estão a fazer em campo. E eu acho que nós estamos habituados todos a ver futebol, não é? Nos séniores, com treinadores muito agressivos, fora da linha, não é? Tentar quase comandar à distância os jogadores. Esta vossa atitude passa por querer deixá-los fazer, seguir o caminho deles e depois de todas as indicações já serem independentes dentro do campo, é isso? Bom, eu concordo com tudo o que descreveste, mas há jogos e há jogos. Portanto, Claro. houve um jogo aí desta época que eu saí completamente rouco, foi um só, e Sim. nos outros tentamos ter essa postura, mas só por um motivo. Hum. Não tem tanto a ver com nós acharmos que os jogadores serão melhores, se desenvolverão de forma mais fácil e mais autónoma, com menos intervenção nossa. Portanto, nós Sim. acreditamos nisso, mas não é tanto por aí, é por nós acharmos que temos muito pouca influência no rumo do jogo, estando ali daquele lado. Ok. E temos essa experiência. Eu lembro-me, e essa história é engraçada que eu tenho com o André, quando nós jogávamos, e portanto nós vamos descobrindo isso à medida que fomos refletindo sobre o que se foi passando connosco também. Houve uma situação que um treinador um, chamava por mim, oh Blessing, e depois dizia qualquer coisa e eu não estava a perceber nada do que ele estava a dizer, então eu acenava e dizia fixe, estás a ver? Sim. E ele continuava, oh Blessing, e eu, fixe. E oh Blessing, eu, fixe. E eu não percebi nada do que ele disse. E eu depois cheguei perto do André e o André disse-me assim, oh Blessing, ele estava a perguntar quem é que tinha feito o passo para o golo. E eu, E tu fiz. ok. E eu fiz, não é? Sim. E portanto, disto o que nós tiramos é que os jogadores estão tão focados no jogo e estão tão concentrados que se não for um momento claro de paragem, por exemplo, uma falta ou quando um jogador está a ser assistido, que nós conseguimos chamar o jogador, ou se o jogador estiver ali mais perto e nós conseguimos que o jogador esteja ali parado e consiga claramente ouvir, a nossa intervenção é muito pouca. E portanto, basicamente, nós quando intervimos enquanto o jogo está a decorrer, é mais por uma questão de nós libertarmos o nosso stress e a nossa tensão do que para outra coisa qualquer. Porque às vezes até o jogador está ali perto de nós, o jogo está a decorrer, nós estamos a dizer qualquer coisa e ele não consegue, não tem essa capacidade de estar focado no jogo e estar a processar aquilo que nós estamos a dizer, por mais simples que possa ser. E Claro. portanto, o que nós sentimos é que a nossa intervenção ali é tão pouco eficaz, que mais vale estarmos quietos a ver, e quando tiver a possibilidade então intervimos. Ok. E eu estava aqui a ver, tu foste treinadora adjunta do Benfica com uma equipa feminina, e agora estás com uma equipa masculina. Quais é que são assim as maiores diferenças? É mais fácil treinar uma equipa feminina ou masculina? Deixa-me só fazer uma correção, foi Sim, sim. do Clube de Futebol do Benfica, que é diferente do Peço desculpa. Benfica. Sim. Não há problema, porque nessa altura o Benfica até ainda nem tinha futebol feminino, Ok, que é ok. uma coisa mais recente. São dois clubes que estão ali em Benfica, mas Sim, são diferentes. É muito o bem. conhecido fofó. Ok. E então, relativamente aqui às diferenças, o que é que para ti te parece, ou sentiste na tua experiência, não é? Como mais fácil de lidar com? Bom, eu vou começar pela questão que tu colocaste já há uns minutos, que é a questão do foco. Sim, E o foco das raparigas é muito superior ao foco dos rapazes. Podem dizer que eu não conheço todos os contextos do futebol feminino, mas por onde eu passei, que foi ali no Clube de Futebol de Benfica, e todas as experiências que tive com futebol masculino, o foco delas é incomparavelmente superior. Eu não sei explicar porquê, mas elas estavam focadas meia hora antes do treino até meia hora depois do treino acabar e era a mil. Portanto, no sim. mínimo detalhe, elas estavam dispostas a ouvir tudo,
questionavam muitas coisas, trabalhavam como eu nunca vi, portanto isto ao nível de treino tem influência. Portanto, Claro. se todas as equipas por onde eu passei, os rapazes treinassem com o mesmo foco e com o mesmo vigor que aquele grupo do futebol de Benfica, eu tenho a certeza que teria tido resultados muito melhores. Portanto, isto é uma diferença Sim, claro. abismal. Depois, acho que ao nível de relações, para mim, não sei se é por compreender menos alguns dos dilemas pelos quais elas passavam, era mais difícil ligar-me com todos. Ou seja, eu olho para um grupo de rapazes, para os treinos e para a experiência que eu tenho tido, e normalmente consigo ter alguma profundidade e algum conhecimento da maior parte do grupo. Digo pessoal, não digo só no âmbito de futebol. Sim. E no futebol feminino não foi bem assim. Havia um maior distanciamento. Ok, fiz amigas para a vida, algumas, mas muito poucas comparativamente ao rácio que eu costumo ter com os rapazes. Portanto, tive essa dificuldade. Não sei se tem a ver com elas, eu acho que tem mais a ver comigo, que mantive mais alguma da distância relativamente portanto, ao conhecimento pessoal. E pronto, eu sou muito extrovertido e muito brincalhão, mesmo com os meus jogadores, e com elas também era, mas havia ali mais barreiras e mais distâncias. Por fim, acho que na resolução de conflitos é muito mais fácil lidar com os rapazes do que com as raparigas. Sim. Porquê? Não na questão do conflito em si, mas acho que com elas o conflito dura durante mais tempo. Ou seja, enquanto os rapazes nós temos ali uma intervenção, Sim, pronto, e aquilo fica por ali, elas vão remoendo durante mais algum tempo e demora mais um bocadinho a dissipar algum problema que possa existir. Pois confere isso aí. Ambientes de mulheres em geral, eu não me identifico muito com isso, mas eu sei que isso é verdade e nota-se em todas as áreas, portanto é perfeitamente normal que digas isso. Eu acho que da experiência que eu tenho e que eu trabalhei quase sempre, eu cresci numa casa com mulheres, portanto não tive referências masculinas, e das experiências que eu tive de trabalho quase sempre, a maior parte das pessoas com quem eu trabalhava eram mulheres, e não sei se será bem assim. Ou seja, eu não consigo dizer de forma taxativa que isto acontece nos ambientes que são dominados por mulheres. Há mulheres e mulheres, não é? Portanto... Sim, agora, naquele contexto ali de futebol Benfica, eu senti isso claramente e foi estranho para mim, foi estranho perceber isso. Mas pronto, acho que lá está, cada um de nós, eu acho que muito mais facilmente também eu consigo perceber e aproximar-me de rapazes, até porque acabamos por ter mais coisas em comum, normalmente. Temos o mesmo tipo de interesses do que com as raparigas. Por isso, eu também acho que pode ter sido um bocadinho culpa minha, volto a dizer, e um bocadinho falha, por assim dizer, da minha personalidade, não ter conseguido essa aproximação, pá, e uma forma tão célere de resolver problemas. Também falta de prática, não é? Falta de prática. Pode ser que no futuro tenha outras possibilidades de remediar essa, claro que sim. essa questão. Claro que sim. Olha, eu sei que tentaste ser jogador, e o que é que não correu bem para depois decidires mais tarde seres treinador e não jogador? O tentaste foi muito bom, porque foi mesmo isso que aconteceu. Opa, aconteceu que eu não tinha muito jeito. Quer dizer, eu comecei a jogar futebol. Eu lembro-me que eu não jogava futebol, estava na escola secundária, e o André Ferreira, este meu amigo, estava-me sempre a dizer: pá, tens de ir jogar futebol, vem para o clube onde eu estou, tens de ir jogar futebol, e tu tens jeito, e tal, e tal, e tal, e tal. E eu nunca ia, porque achava que não tinha grande interesse. Sim. E, entretanto, entrou um colega na turma que era jogador do Benfica, e até foi internacional português, e nesse ano depois acabou por ser lançado, e ele disse-me a mesma coisa. E epá, eu ouvi aquilo, epá, este gajo é jogador de futebol, está no Benfica, joga na seleção e diz que eu tenho jeito, ok, vou experimentar. E fui, e experimentei, epá, e gostei. E até tive algum sucesso num nível mais baixo.
mas depois eu sempre achei que me faltava qualquer coisa e que o meu nível não ia passar muito daquilo, portanto nunca iria chegar a jogador profissional, porque não tinha muito jeito, lá está, tinha colegas que eram claramente melhores, que estavam num nível claramente acima, e eu percebia isso, e portanto eu, apesar de não ser horrível, também não fazia muita diferença, e portanto comecei-me a virar para as questões do treino. A culpa foi do Mourinho, Pois, eu já ouvi dizer isso também. Sim. pois, e nessa altura, quando o Mourinho começou a aparecer, eu comecei a pensar que, epá, este gajo não teve grande sucesso como jogador de futebol, é Sim. genial na forma de liderar, as equipas dele jogam muito, se calhar eu também consigo, vou experimentar. E comecei portanto, a olhar para o jogo de outra forma, não só na perspectiva individual, mas mais numa perspectiva mais coletiva. E comecei a ser muito crítico daquilo que os meus treinadores faziam, porque achava que todos eles deviam fazer como o Mourinho. Eu hoje já não acho nada disto, portanto, eu era Sim. um perfeito idiota, achava que sabia tudo, estava muito longe de saber o que sei hoje, mas pronto, e tornei-me muito crítico e comecei a ficar algo frustrado por olhar para aquilo que as equipas onde eu jogava faziam e achar que aquilo estava tudo mal e que era para ser feito tudo ao contrário. E portanto, quando tive a oportunidade, nesse clube onde eu jogava ainda, o Porto Salvo, decidi, ok, falava sempre com os diretores, olha, vocês não querem dar uma equipa para eu treinar, olha, vocês não querem dar uma equipa para eu treinar. E portanto essa oportunidade apareceu e eles falaram comigo e com o Sim. André. Na altura já estávamos os dois metidos nisto, Sim. e já discutíamos muito e pronto, e começamos a treinar. E a coisa até correu bem e achávamos, nós é que tínhamos razão, como podem ver, dá para fazer estas coisas aqui, mesmo neste nível mais baixo, mas depois ao longo do tempo fomos percebendo que não era bem assim. Pois, como disseste, o José Mourinho foi então responsável por querer ser treinador de futebol. Continua depois destes anos todos a ser a tua referência? Não, isso é outra história gira. Eu lembro-me que eu adorava o Mourinho porque ele era inovador Sim. não só na comunicação, que eu passei a olhar para a comunicação de outra forma a partir dele, Sim. na forma de comunicar para dentro, mas também para fora, e a forma como ele utilizava os meios de comunicação para comunicar para dentro do clube, e dentro do clube não falo só jogadores, falo para a direção, falo para adeptos, era espetacular. Mas depois ele era uma espécie de bruxo, por assim dizer, portanto o que ele dizia acontecia. Sim. Portanto, ele dizia que as equipas dele iam jogar de determinada forma e as equipas dele efetivamente jogavam daquela forma. Quando ele dizia que ia asfixiar, as equipas asfixiavam, e portanto, aqueles jogadores não eram os melhores jogadores do mundo, tinha muito bons jogadores, mas não tinham os melhores jogadores do mundo, ele conseguia fazer frente às melhores equipas do mundo. Isso para mim era espetacular e é inspirador, não é? Nós olharmos Claro. aquele complexo não, aquela história do David contra o Golias e conseguir, portanto, superar aquela adversidade de um adversário claramente maior, e isso encantou-me. Hoje em dia não é bem assim, porque, Então o que é que mudou? no meu entender, o Mourinho mudou. O Ele Mourinho, como treinador. como treinador, Sim. ele mudou a forma dele de entender o jogo, fruto do sucesso absurdo e anormal que teve, sobretudo com o Inter de Milão, mas também com o Real Madrid, a jogar de uma forma completamente diferente daquilo que era o apanágio dele em anos anteriores. Portanto, ele ganhou e ganhou muito, e acho que ficou marcado por essas experiências, porque depois conseguiu ter nesses grupos uma grande relação também com a maior parte dos seus jogadores. E essa parte também mudou, ou seja, o Mourinho inicialmente era um treinador, perdão, pelo qual todos os Sim. jogadores davam a vida. Literalmente Exato. isto. Nós ouvimos os testemunhos de todos os jogadores treinados pelo Mourinho até o Inter de Milão, os que jogavam, os que não jogavam, os que foram dispensados, os que foram vendidos, os que foram contratados e depois não deram absolutamente nada, e todos eles são absolutamente apaixonados pelo homem. E eu acho que Sim. isso marca muito aquilo que era a liderança dele em anos anteriores. Mas depois, acho que também, fruto desse sucesso,
ele começou a sentir que ele era maior que os jogadores, que já não precisava de os convencer daquilo que ele queria, que já não dependia deles e que tinham de ser os jogadores a darem tudo por ele, por uma questão de profissionalismo, por uma questão de motivação intrínseca, que isso eram coisas que já deviam estar no jogador. E a sociedade mudou. Claro. Os jogadores mudaram, as personalidades são outras, e hoje em dia os jogadores exigem mais do que aquilo que dão. E ele não se adaptou a essa mudança, e acho que hoje em dia, tendo em conta o nível em que estão muitos outros treinadores, e aqui estou a falar de títulos, e eu até nem costumo avaliar muitos treinadores pelos títulos, Sim. mas o Mourinho tinha uma qualidade exibicional boa e ganhava muito. Agora não tem uma qualidade exibicional boa e não ganha tanto, ganha exatamente na mesma medida que outros treinadores que, no meu entender, são ordinários, por assim dizer. Sim. E acho que o Mourinho não ganha tanto porque perdeu esses fatores que claramente o diferenciavam, e nós olhamos hoje para lideranças e para a forma de jogar de outros treinadores, e são lideranças muito mais leves, por assim dizer, e as equipas jogam, os jogadores sentem-se livres para jogar, e são essas as equipas que nos últimos anos têm dominado os títulos no futebol, e pronto, o Mourinho deixou de fazer parte, no meu entender, desse grupo de treinadores. Agora, acho que há um ponto a fazer sobre isto tudo, que é o Mourinho continua a ser, na minha opinião, um dos 10 melhores treinadores de sempre. Portanto, tendo em conta aquilo que já fez, não aquilo que é atualmente, claro. mas tendo em conta aquilo que já fez. E portanto, isso mostra muito do impacto que ele teve, mas também mostra ou espelha um bocadinho da minha desilusão ao olhar para aquele tipo que eu idolatrava, que para mim na altura era o melhor treinador do mundo, e que hoje consigo dizer, se calhar, 40, 50 treinadores melhores do que ele. Então, para ti, neste momento, quem é que é o grande treinador de futebol? É Guardiola, sem dúvida. Guardiola. Sim, Okay. mas há outros. Sim. Para mim é o grande, mas não é o meu preferido. Ok, mas tu destacaste logo o Guardiola. Sim. E há uma pergunta que eu quero fazer. Achas que é importante a experiência como jogador para ser um bom treinador, por exemplo, neste caso do Guardiola? Pode ser e pode não ser. Ou seja, depende daquilo que nós entendermos como experiência. O estar só lá e passar por aquilo tudo, para mim não é o suficiente para considerarmos que a experiência tenha sido boa. Ou seja, é uma boa possibilidade que permite desenvolver coisas que mais ninguém tem a possibilidade de o fazer, estando no alto nível, lidando com grandes jogadores, mas só se nós estivermos com a cabeça aberta e, portanto, com o pensamento no sítio certo para conseguirmos tirar o máximo proveito daquela possibilidade. E isso sim é que eu considero uma experiência positiva. Porque se nós olharmos para o grande grupo de treinadores que ganhou a Liga dos Campeões nos últimos anos, muito poucos foram jogadores, e aliás o Guardiola nem sequer ganhou a Liga dos Campeões nos últimos anos, mas pronto, que ganharam os títulos mais importantes, muito poucos foram jogadores de alto nível. E portanto eu acho que isso diz muito daquilo que é a questão da experiência, porque a experiência só é boa se nós tiramos proveito daquela possibilidade. O estar só lá não é suficiente, é preciso mais coisas do que apenas estar lá. Sim, então o primeiro nome que te apareceu foi o Pep Guardiola, que não é o teu favorito. Então quem Não. é que é o teu favorito? O meu favorito é o Jurgen Klopp, que até é um pouco antagónico relativamente a algumas coisas que o Guardiola apresenta, mas é o meu preferido porque para mim é o mais genuíno. Ele é ele mesmo na conferência de imprensa, no banco de suplentes, no treino. Não há uma persona, portanto é Não sempre me parece. E se for, pá, é tão bem construída que engana-nos a todos. Ele é muito natural, não é politicamente correto, critica o que tiver de criticar dentro, fora do clube. Portanto, não tem qualquer problema em dizer que não está de acordo com algumas posições que o clube tem. Isto não é nada normal. Nada. Tu dizeres eu não concordo com o meu patrão, dizeres para o público, para a imprensa. Claro. Não concordo com isto que o clube fez, não concordo com isto que foi decidido pela direção, mas e apesar de não concordar, eu sou funcionário e tenho de seguir com o que eles decidiram. Claro. E portanto isto não é normal. E eu acho que desse ponto de vista é o treinador mais genuíno que existe,
e eu gosto disso, e gosto de pensar que se algum dia tiver o nível de exposição dele, que vou ser muito parecido a isso. Muito bem. E olha, na eterna discussão sobre quem é que é o melhor jogador de futebol do mundo, de que lado é que tu estás? O melhor jogador de futebol do mundo neste momento, não sei. Mas para mim o melhor jogador de sempre é o Messi. A dúvida e a questão, porque é o tempo que nós estamos a viver, é sempre entre o Cristiano e o Messi. E o Uhum, Cristiano, no meu entender, é um animal, é claramente o melhor jogador português de todos os tempos. uhum, E se calhar, no meu entender, o melhor jogador europeu de todos os tempos. E estar a conseguir criar discussão, porque há uma discussão, o mundo está claramente dividido entre ele e o Messi, porque eu acho que o Messi é claramente uma coisa que não existe neste planeta, é algo de outro mundo, sim. é de um mérito enorme, e se o Cristiano não é o melhor jogador de todos os tempos, não está muito longe disso. Uhum. E onde é que o Maradona entra nessa tua lista? Pois, eu acho que a minha dúvida para mim, e eu não vivi Uhum. Maradona, ou seja, eu vi muitos jogos do Maradona, Sim, mas eu não vivi aquele contexto, e o facto de nós vivermos cria, claro, é muito diferente, sim. sentimos coisas, porque o contexto social depois também é importante Uhum, para claro. fazer este tipo de inferências. Maradona vivia num tempo de muitas revoluções, num tempo em que estava muitos países a libertar-se da ditadura, e ele era claramente um insurgente. E portanto era alguém que fazia pensar as pessoas que podiam ser livres, e que Uhum, ajudou, aliás, e teve impacto em muitas revoluções na América do Sul, sim. e mesmo cá na Europa, porque dava força às pessoas para o fazerem. Portanto, eu compreendo perfeitamente, por aquilo que jogava, que o Uhum. Maradona seja claramente comparado ao Messi. Agora, eu acho que o Messi tem algo que o Maradona não tinha. O Maradona tem muitas coisas que o Messi não tinha do ponto de vista mental. São tempos completamente diferentes também, não Sim, é? Filosofias de treino e de jogo completamente diferentes. sim, mas é isso. Eu acho que o Maradona tinha muitas coisas. O Maradona era aquele tipo que conseguia influenciar tanto os seus colegas de equipe e contagiar, e eu acho que o Messi não tem isso, ele não é líder. Uhum, Influenciar e contagiar os seus colegas de equipa para determinada coisa e para seguir determinado caminho. Portanto, os colegas morriam por ele, literalmente. uhum, E sim. o Messi não tem isso. O Messi joga, do meu ponto de vista, a um nível superior, porque vive um contexto diferente onde o futebol é mais evoluído. Acho Uhum, que o Maradona, se tivesse o que o Messi tem, poderia também ter esse nível de desenvolvimento. Mas acho que não teve, fruto do contexto, e desse ponto de vista até podemos dizer é injusto estar a comparar porque são jogadores que não viveram no mesmo tempo, eu percebo, mas acho que aquilo que o Messi fez nos últimos anos, e não o fez só num ano, fez uhum, quase todos os anos, sim. fez coisas que numa época que seriam a melhor época de sempre de todos os jogadores que já jogaram futebol, e ele conseguiu fazer isso várias épocas consecutivas. E para nós é um bocadinho banal, porque vimos-lo fazer isso todas as semanas, todos os meses, todos os anos, e olhamos para aquilo e até já achamos normal, mas não é, porque se nós olharmos para o registro de todos os outros jogadores, ele fez coisas extraordinárias. Agora, Maradona era um gênio, era alguém insurgente, era alguém que claramente representava o paradigma de futebol, porque ele vinha de uma família muito desestruturada, viveu num ambiente e num contexto super desestruturado, e conseguiu, por força do seu talento, vingar. E Uhum. portanto é Isso aca- claramente, diz. Sim, eu ia dizer que isso acaba por ser um pouco a história de muitos dos grandes nomes, não é? No futebol. Na altura, miúdos que vinham de famílias, como tu disseste, estruturadas e que acabaram por, dentro da adversidade que tinham, não é? Cada um deles transformarem-se em vencedores, não é? Ao longo da sua vida. Sim, e eu acho que é esta, e o futebol tem perdido um bocadinho isso, a grande história e a grande vitória do futebol, que Uhum. é não existirem diferenças entre existindo talento entre alguém com menos estrutura e alguém com mais estrutura, porque Sim. o talento acaba por vingar. Isso tem-se perdido um bocadinho nestes tempos modernos, mas para mim era essa a grande história do futebol, e essa esperança que dava às crianças, e apaixonava também as crianças, sobretudo por isso. E a Maradona até tem outra coisa muito gira, que já não é tanto assim, portanto, aquele Sim. síndrome de rockstar, que é ele não vivia para o futebol, portanto, ele vivia o futebol quando estava dentro do futebol,
mas depois vivia a sua vida para lá do futebol, não tinha particulares cuidados com o seu corpo, Exato. tratava super mal a saúde, não tinha o descanso que hoje se diz, e eu concordo, ser muito importante para que os jogadores tenham rendimento. E apesar disso tudo, ou seja, nós olhamos, ele fez tudo para não ser aquilo que é, mas ainda assim conseguiu. E portanto é preciso ter um talento extraordinário e ter uma personalidade especial Sim, para exato. conseguir ser aquilo que o Maradona foi. Eu acho que hoje isto seria impossível, lá está, claro. por força do contexto que hoje se vive, mas como é que é possível alguém ter feito tanto contra si mesmo e ainda assim ter conseguido ser aquilo que ele é? Era uma fênix, portanto. É verdade, ele estava sempre a Várias aparecer, vezes. caía e aparecia outra vez, e caía e Exato. aparecia outra vez, era incrível. É um grande nome, incontornável, sem dúvida. Blessing, vamos andar aqui um bocadinho para trás na tua vida. Portanto, tu estudaste Ciências do Desporto, mas acabaste por vir parar ao jornalismo. Estás a colaborar com três dos grandes, RTP, TSF, Expresso. Como é que aconteceu esta tua entrada no mundo do jornalismo? É preciso primeiro dizer-se que não terminei as Ciências do Desporto. E a questão do jornalismo, e depois já explico porque é que não terminei. Sim. E a questão do jornalismo não foi tanto por eu querer entrar nesse mundo, mas Sim. foi por força de um contexto que me levou a isso. Eu comecei com um blog, com uns amigos na altura, chamava-se Jogada para Penalti, pá, aquilo não prestava para nada, era mesmo horrível. Não era nada Sim. sério, era algo claramente feito por brincadeira. E depois, quando comecei a treinar, pensei, opa, isto era giro, criar um blog para colocar aqui algumas das minhas reflexões. E portanto, inicialmente, o blog, e durante muitos anos foi assim, era claramente para me ajudar a pensar e a refletir, e portanto para eu tirar um bocadinho para fora aquilo que eram os meus pensamentos, e depois, claro, para ter alguma interação com outras pessoas que tinham uma perspectiva completamente fora da minha, porque pensam de forma diferente, têm experiências diferentes, mas sobretudo não estavam dentro do meu contexto, e portanto podiam-me acrescentar e dar coisas e levar a discutir coisas que novamente lá está me obrigassem a pensar e a evoluir. E portanto o blog era o Posse de Bola, Sim. e por força desse blog fui conhecendo outras pessoas na blogosfera que me fizeram crescer muito e evoluir muito. O blog Lateral Esquerdo era um deles, o Entre 10 e o Centro de Jogo. O Lateral Esquerdo, entretanto, do Pedro Bolsas, que era o criador, convidou-me para fazer parte do blog, e a partir daí a coisa começou a ser um pouco mais séria, e portanto mesmo a nível de conteúdo começamos a fazer reflexões mais profundas e a fazer outro tipo de análise que ainda não se fazia cá para fora, portanto, e nós fazíamos de forma pirata, portanto nós não podíamos partilhar os vídeos porque não tínhamos os direitos, e fazíamos isso. E portanto, o blog começou a ter algum reconhecimento, tanto o posse de bola como o lateral esquerdo, e a partir daí começaram personagens ligadas ao jogo, treinadores e alguma malta que já estava nos meios de comunicação a olhar para a blogosfera com mais atenção, também porque os treinadores começaram a falar dos blogs, e começou a aparecer nos meios de comunicação e tal. Portanto, a partir daí dos blogs aparece a Mariana Cabral, que é agora a treinadora principal do futebol feminino do Sporting. Parabéns desde já a ela, que venceu o primeiro título onde participou, venceu a Supertaça. E ela era, portanto, jornalista do Expresso, uma das responsáveis pelo desporto, e ela gostava muito do que eu escrevia e eu conhecia a partir daí. E ela esteve durante, sei lá, ano e meio a tentar-me convencer a escrever qualquer coisa para o Expresso. Eu nessa altura não tinha muito tempo, porque multiplicavamente o trabalho que eu fazia na escola, na parte das AECs de Educação Física, e nos ATLs, e os treinos, e depois já tinha a minha filha, e portanto não me sobrava muito tempo para escrever. Mas ela... Mas lá te conseguiu convencer, então. Convenceu-me. Ela é muito chata, muito persuasiva. E ela disse-me qualquer coisa do género: olha, Blessing, quando te sentires livre para escrever, escreves, mandas-me, eu publico,
e depois logo se vê. E eu fiz um texto e publiquei, pá, e o texto teve uma repercussão gigante dentro daquele mês, até foi o texto mais lido, pá, e ela mostrou-me as métricas e disse-me, estás a ver, pá, tu não podes mesmo parar de escrever, tu tens de escrever. Tinha Portanto, razão. se quiseres fazer um acordo comigo é, quando tu tiveres tempo para escrever, escreves, sem qualquer compromisso, mantens-te por aí, e a gente vai publicando quando tu tiveres. E opa, eu lá fui ganhando algum tempo, fui criando algum tempo para escrever, pronto, e a partir daí aparece o Canal 11, e portanto na altura um dos diretores do canal era o Carlos Daniel, Sim. e era o Nuno Santos o chefão, o diretor do canal mesmo. Mas foi o Carlos Daniel que falou comigo, pá, porque o Nuno Santos, apesar de estar ligado à área do desporto, não é alguém que tenha um conhecimento profundo de futebol, e o Carlos Daniel lia muitos textos. Exato. E portanto, e a partir daí ele convidou-me para fazer parte do projeto do Canal 11. Pronto, e foi uma bola de neve, e umas coisas foram aparecendo atrás das outras, depois veio a TSF, e agora neste momento já não estou no Canal 11, estou na RTP, mas mantenho a TSF Exato. e o Expresso. Muito bem. Eu acho que tu és uma lufada de ar fresco no comentário televisivo, na RTP em particular. Tinha que dizer isto. Isto para te perguntar, dos três meios onde tu estás, nestes três, na televisão, na rádio e na imprensa, em qual dos três é que tu te sentes mais em casa? Eu sinto mais em casa a escrever. Porquê? Porque tenho uma liberdade maior na forma e no conteúdo, porque posso, não o faço em direto, portanto posso errar e corrigir Exato. o erro, e posso fazer uma demonstração clara daquilo que eu estou a escrever. Ou seja, às vezes, estando na televisão ou na rádio, aquilo que eu estou a dizer é um pouco abstrato, porque eu não tenho imagens que permitam consubstanciar aquilo que eu estou a dizer. E na escrita é mais fácil, porque eu posso sempre fazer um corte de uma ou de outra imagem, ter sempre um ou outro gráfico que na televisão faziam no Canal 11, mas agora na RTP e na TSF não podemos fazer, portanto, porque não têm os direitos dos jogos e não compraram os direitos dos Exato. jogos. Sinto mais em casa aí. E agora, o que eu gosto mais de fazer é claramente rádio. É o ambiente, para mim, mais informal. Eu sou uma pessoa muito informal, muito mesmo. E é onde eu me sinto mais em casa, porque sinto que posso utilizar 90% daquela que é a minha linguagem, Sim. que é uma linguagem mais futeboleira, por assim dizer, e mais normal numa conversa entre dois amigos do que propriamente uma linguagem mais estruturada, que é a que eu utilizo nos textos e que é a que eu utilizo mais na televisão. Claro. Da tua experiência de televisão, e sendo a RTP o canal do Estado, a televisão pública, alguma vez te sentiste nessa tua postura mais informal, intimidade de alguma forma com todos os comentadores da velha guarda? Não, eu brinco com eles, aliás, várias vezes durante os programas, eu faço piadas com isso, porque claramente não consigo competir com as pronúncias e com o palavreado. Eu cometo muitos erros de português, pá, assumo-os sem qualquer tipo de problema, porque eu acho que o fundamental na comunicação, ok, e é verdade que estando nos meios de comunicação há alguma responsabilidade para com uma comunicação mais correta, porque estamos de alguma forma, principalmente aos mais novos, a educar, e portanto não queremos dizer coisas que são erradas, mas não me sinto inibido, ou não me sinto a competir para falar melhor, ou para ter uma linguagem de acordo com aquilo que muitos dos meus colegas têm, força das experiências que eles tiveram. Portanto, eles têm a formação em jornalismo, eles batalharam muito com estas questões do português, e portanto eu percebo Sim. perfeitamente que a linguagem deles seja aquela, pá, mas não quero nem por um segundo competir, porque claramente vou perder, e portanto onde eu compito de forma saudável é na questão do conteúdo, pá, e se eu Claro. conseguir passar o conteúdo, pá, maravilha, independentemente de não conseguir competir depois com as pronúncias e com o palavreado. Exatamente. Blessing, achas que estarias a fazer alguma das coisas que estás a fazer agora se nunca tivesses saído de Angola, onde nasceste? Não acho, porque por uma questão ahm, de coerência, ou seja, eu não acredito que seja possível fazer caminhos iguais em sítios diferentes. Portanto, eu não estou a ver. Sim.
por força das dificuldades que existem em Angola também, é um contexto completamente diferente, Claro. onde as coisas não estão tão abertas para que exista este tipo de liberdade que existe cá em Portugal. Portanto, eu acho que seria inconcebível eu escrever um artigo que saísse num jornal importante como o Expresso a criticar o selecionador nacional ou o treinador do Petro de Luanda ou do 1º de Agosto, portanto, das equipas importantes lá e das referências importantes do desporto lá, criticando se calhar até o ministro do desporto ou o presidente da federação. Portanto, acho que seria impensável, e por força disso acho que o meu impacto seria perfeitamente banal, e portanto o caminho que iria fazer seria totalmente diferente. Muitas das vezes as pessoas dizem, alguns amigos e outras pessoas que não me conhecem tão bem, que onde eu marco claramente a diferença, e eu sinto isso um bocadinho, não tanto, mas sinto um bocadinho e percebo o que eles dizem, é que eu não tenho problema nenhum em dizer o que penso. Portanto, se está mal, independentemente da figura, eu digo. Se eu acho que está mal. Se está bem, independentemente da figura e de ter criticado no momento anterior, também elogio. Também não há problema nenhum relativamente a isso. E eu acho que as pessoas sentem muito isso, que eu vou muito por aquilo que penso, independentemente de concordarem comigo ou não, e eu acho que em Angola, por exemplo, isso era impossível, porque não existe tanto essa liberdade. Muito bem. Tu chegaste a Portugal com 9 anos, não foi? Certo. A fazer 10, mas 9, sim. Ok. O que é que teve mais impacto em ti quando chegaste a Portugal? Eu cheguei muito novo, e eu vou-te ser sincero, eu não me recordo muito do que senti quando cheguei. Mas eu já As estive em diferenças, Angola, sim. sim, mas eu já estive em Angola várias vezes depois de muitos anos em Portugal e, portanto, tendo outro tipo de experiência, sendo mais adulto, pensando mais em muitas coisas, e eu acho que culturalmente é incomparável. Acho que as pessoas em Portugal são mais frias, Sim. mais distantes, menos acolhedoras e menos dadas a ajudar o próximo. Eu acho isto das De forma pessoas geral, de sim. forma geral. Acho que em Angola isso não acontece assim tanto. Eu vou dar um exemplo, pode parecer um exemplo absurdo, mas em Angola, na minha rua, onde havia muitos problemas e muitas dificuldades, em casa de minha mãe, não havia pessoas a dormir na rua. Se houvesse alguém a dormir na rua, alguém abria a porta de casa para essa pessoa ter um sítio onde dormir. Em Sim. Portugal isto não acontece, portanto estou a falar deste tipo de solidariedade que existe muito por lá, porque as pessoas passaram por tanto com as guerras e Exato. durante tanto tempo, que estão muito solidárias para com o sofrimento do próximo. Mas é uma sociedade que está subdesenvolvida, fruto da corrupção que existe, e a corrupção tornou-se no sistema, Pois. desde o mais baixo até ao mais alto cargo. Portanto, aquilo está tão instalado que é impossível que as pessoas sobrevivam sem cederem naquilo que é o seu trabalho, naquilo que são as suas profissões, naquilo que são os seus valores, para conseguirem ter comida, literalmente. Exato. E, portanto, essas diferenças eu senti que são muito grandes. Senti um choque muito grande também pelo. Há uma decalagem muito grande entre as pessoas que vivem bem e outras pessoas que estão literalmente a comer do lixo e a lutar, às vezes, pelos sacos que estão nos caixotes do lixo dos bairros onde as pessoas vivem melhor, né? E portanto isso aflige-me muito. E depois cá em Portugal o que eu senti é que existe uma maior liberdade, as pessoas são mais instruídas, existe uma maior ânsia por conhecimento, portanto as pessoas querem saber mais, são curiosas, querem se desenvolver do ponto de vista individual. Eu acho que isso foi muito importante para mim, porque Sim. eu tenho um bocadinho esse bichinho e é um bichinho que eu o obtive por cá. E depois encontrei pessoas maravilhosas. Eu costumo dizer que Portugal, eu não acho, ao contrário de que toda a gente acha cá em Portugal e mesmo as pessoas que visitem, eu não acho que Portugal seja um país maravilhoso. Eu acho que Portugal tem muitas pessoas maravilhosas e eu sinto-me privilegiado porque conheço muitas delas, fui bem recebido pela Sim. esmagadora maioria dessas pessoas
que não me conheciam de lado nenhum e acolheram-me como se fosse família deles. E a essas pessoas eu estou muito agradecido, porque deram-me uma margem de conforto e uma estabilidade muito grande para perceber que, se eventualmente as coisas não corressem bem aqui e ali, e aconteceu muitas vezes, e eles estiveram sempre lá para mim. E portanto, se me perguntarem algum dia o que é Portugal, para mim Portugal são estas pessoas, que são pessoas maravilhosas e que me fazem sentir integrado e que me fazem sentir parte do país e que me fazem gostar do país. Muito bem. Blessing, só mesmo para terminar aqui o Boca Trapos de hoje, a nossa conversa, alguma história curiosa por trás do teu nome? O nome mais original que já passou pelo Boca Trapos? Ainda! Até ao momento. Ainda. Há uma história. Sim. A minha mãe, ela estudou em Inglaterra e na Nigéria. E depois trabalhou algum tempo no Ghana e trabalhou em Angola também para a Embaixada do Ghana. Sim. E portanto ela estudou sempre em inglês. Portanto o inglês era a língua, era e é a língua forte dela. Ela aliás hoje em dia vive em Inglaterra, em Liverpool. Portanto o inglês é claramente a língua dela, sempre foi. E na altura ela estava com o meu pai, já são separados, mas falam mais vezes do que falam comigo, um com o outro. Portanto é muito engraçado, são muito amigos. Curioso, sim. E ela abortou muitas vezes, abortou 10 vezes. Isto é muito violento e algumas vezes até num estágio avançado. E ela naquela altura tinha 33 anos, a idade de Cristo. Sim. E naquela altura, em 88 ou nos 80s, era uma idade já avançada para se ter filhos. Ter filhos, exato. E ela continuou a tentar. E portanto, à 11ª, tanto que 11 hoje em dia é o meu número preferido. Portanto, achei uma curiosidade enorme até ter ido para o canal 11. Eu sempre usei o número 11 na camisola quando jogava. É o meu número da sorte para tudo. E eu sou, portanto, o 11º. E foste uma benção. E fui uma benção. Porque assim, isso é o que ela diz. Eu não acredito nisso, mas isso é o que ela... Aliás, se lhe perguntares hoje em dia, acho que ela... pois, não sei, se calhar não devia ter sido bem esse o nome. Como é que se chama a tua mãe? Maria Noémia. Sim, aliás, então, deixamos um beijinho à dona Maria Noémia. Sim, e todas as mães que eu conheço chamam-se Maria. Portanto... Olha, a minha não. Não? Opa, pronto. Não. Ok. Um beijinho também à tua mãe. A minha chama-se Joanina. Joanina, é um nome particular. Sim, não também é Maria. Também é particular. Mas pronto, só para terminar então a história. Foste uma benção, portanto. Deixa-me só finalizar dizendo que em Angola, como em Portugal, há uma base de dados de nomes. E portanto ela só poderia dar o nome que existia naquela base de dados, mas ela foi para uma província qualquer registar-me e inventou que era um nome numa língua, num dos muitos dialetos que existiam. Portanto eles não sabiam e lá aceitaram o registro e o nome passou. Muito bem, é um nome muito curioso. Fica aqui a tua história, muito engraçada. Blessing, foi um prazer estar contigo durante este bocadinho aqui no Boca Trapos. O gosto foi todo meu e antes de agradecer o convite, deixa-me só elogiar o teu podcast, porque acho que muito tem obrigada. Conteúdo muito, muito engraçado, um bocadinho fora da norma e por isso, e obviamente convido toda a gente a ouvir. Muito obrigada pelas tuas palavras, é muito importante para mim ter esse feedback, acredita. Blessing, o maior dos sucessos em tudo o que fizeres. Vamos acompanhando também o teu trabalho, tanto eu como quem estiver a ouvir o Boca Trapos de hoje, e até uma próxima por aí. Ok, obrigado, agradeço novamente o convite. Espero que isto não tenha sido uma seca muito grande para quem nos vai ouvir. Para ti sei que não foi, mas para quem nos vai ouvir, vamos ver, espero que não seja. Vamos ver o feedback depois. Exatamente, e pronto, muito sucesso também para ti, a continuação de bons trabalhos, que eu sei que não é só bons trabalhos. Sim. E vou continuar a seguir. Não te esqueças de me mandar o que me prometeste, está bem? Não. Vou-te mandar o link para o More Than Words já agora, para termos contexto, que é o meu outro projeto. Quem ouve o Boca Trapos já ouviu falar disto algumas vezes, portanto fica aí também. Obrigada, Blessing, mais uma vez e até à próxima. Obrigado eu e bom trabalho. Obrigada. E é isto por hoje, vamos lá preparar mais alguns episódios para vos ajudar a ocupar o tempo da melhor forma. Já sabem que o Boca Trapos está nas vossas plataformas preferidas de podcasts, Spotify, Apple Podcasts e muitas outras, e também no YouTube. Obrigada por estarem de volta comigo, até ao próximo Boca Trapos.
Boca Trapos!